Glória a Deus, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos nessa escola dominical de domingo. Hoje a nossa mensagem vai ser Mateus capítulo 24. Vamos ler primeiro o capítulo 24 todo e vamos explicá-lo, amém? E quando Jesus, olha lá, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhe, olha lá, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Glória a Deus. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação em que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque, olha lá, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha lá. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei
que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, olha aí, ó. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, com os incrédulos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-lo-ão, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Glória a Deus, Mateus capítulo 24, Glórias a Deus. Nós vamos abrir o nosso coração para a palavra nesse momento. Deus está presente onde Ele é adorado. Abra o seu coração, é pouco tempo. Abra o seu coração nesse momento, nesse instante. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui. Glórias a Deus, aleluia. Ótimo domingo a todos. Estamos lendo aqui na Escola Dominical Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, para mim, desde quando eu ouvi pela primeira vez, quando eu era novo convertido, eu comecei a estudar a Bíblia. E Mateus capítulo 24, para mim, simboliza o testemunho do que vai acontecer. Muitos só colocam os principais versículos, mas eu separo esse capítulo em 3 partes. Preste atenção. Jesus aqui está nos dando um ensinamento que Mateus anotou passo a passo, porque Mateus, naquele momento, ele estava ali bem do lado de Jesus. E ele falou passo a passo, assim, separado, porque Mateus, ele foi dos 4 evangelhos, Mateus estava ali vivo, do lado, bem ouvindo toda essa conversa. Você vê que são mais de 50 versículos. E aqui são versículos que são chamados escatológicos. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. São coisas que muitas pessoas que não estudam a Bíblia não entendem. Por isso que Jesus chega a dizer no meio aí, quem lê entenda. Por quê? Você tem que estudar a Bíblia. Não vá logo espiritualizando, que tem muita gente aí que tudo ela já começa a espiritualizar. Tem muita gente que começa a enganar as pessoas aqui. Esse texto ele é usado por muitos falsos profetas para assustar as pessoas, para enganar as pessoas. Por isso que Jesus falou aqui para os discípulos. Primeiramente, Jesus começa dando um sinal para os discípulos. Observem bem, que hoje em dia muitas pessoas estão olhando muito para isso, que é para templo. Qual é a melhor igreja? O templo de Jerusalém era considerada a melhor igreja. E Jesus disse ali, começa a profecia bíblica, começa com uma profecia declarada. Jesus estava lá, os seus discípulos admirando. Só para você ter uma ideia, só a porta, o Templo de Salomão, que foi construído lá em São Paulo,
pela Igreja Universal, ali é uma réplica autêntica do Templo de Salomão. Você vai lá, eu nunca fui, mas eu já vi as fotos. Só para abrir aquela porta do templo é necessário 20 homens. Então era uma porta muito grande, uma porta gigante. Quer ver? Preste atenção aí nas imagens. Só para abrir aquele templo a Universal gastou usando igual as pedras da época, só para você ter uma ideia. Um templo daquele, aproximadamente a Universal gastou mais de 2 bilhões de reais para fazer aquele templo de Salomão. Porque ele trouxe pedras originais lá de Jerusalém, lá da Banda do Oriente, para fazer um templo idêntico. Aquilo ali foi uma obra de arte. Eu ainda não tive a honra de ir lá, mas eu queria ver. Mas isso aí não importa, porque isso é apenas um desejo da nossa carne. O templo que Jesus quer salvar não é um templo da humanidade, é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E os apóstolos, eles estavam com essa visão de que a vida era ali, ó. O templo era aquele ali, ó. E Jesus profetizou dizendo assim: ei, não ficará pedra sobre pedra, que esse templo aqui vai se acabar. E realmente o que Jesus falou aconteceu. Se você for em Jerusalém, você pode olhar, o que sobrou do templo é o Muro das Lamentações, é o fundo, não tem mais nada. Só tem como se fosse o final lá de trás, como se fosse o banheiro do templo. Ali só tem umas pedras. Todo o templo foi totalmente devastado e destruído. E eu vou dizer mais, porque dentro do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, estava 2 coisas preciosas. Estava a Arca da Aliança, a Tábua dos 10 Mandamentos, a vara, né? A vara de Moisés e o símbolo do maná. Ali estava uma simbologia. A arca representava a presença do Espírito Santo no templo. Olha lá, meu amigo. Aprenda isso aí, ó. E muitos ficam dizendo assim: olha, eu vou dizer bem claro para você, não nos interessa mais a Arca da Aliança, não nos interessa mais aquelas tábuas, a vara de Arão. Nós não precisamos mais disso, porque o Espírito Santo está no meio da igreja. E aquele templo ali no ano 70, 50 anos depois que Jesus falou isso, aproximadamente uns 40 anos depois, que nesse tempo aí Jesus já estava para aí, estava com quase 33 anos, vamos dizer, que a era cristã começa a contar a partir do nascimento de Jesus. Ali estava com quase 33 anos Jesus, quando ele morreu e quando ele falou essas palavras, para você ter uma ideia. E quando aconteceu aquilo ali, ó, ou seja, eles ainda viram acontecer. Quem chegou no ano 70, os apóstolos morreram a partir do ano 60, morreram. O primeiro apóstolo que morreu foi o Tiago, irmão do apóstolo João. Ele foi morto ali quando a igreja já tinha 20 anos. Quando você olha no capítulo 8, 9, a igreja ali chegou a 20 anos de fundação, que a igreja estava evangelizando e crescendo. A igreja é o corpo de Jesus. Vou dizer bem claro para você, a igreja não é a doutrinação, não é a igreja, como muitas igrejas de hoje. Estamos fazendo 100 anos de fundação, 200 anos. Nós somos do templo de Martinho Lutero. Isso aí não interessa para Deus. A verdadeira igreja é que é a de Jesus, não é a que tem dono, não é a que o dono é daqui de Manaus, é aqui como tem muitas igrejas. Igreja não salva. Por isso que eu quero dizer que Jesus deu essa abertura para você abrir o seu coração e pensar assim, ó, o templo que eu congrego não vai me salvar. E aquele templo ali todinho se espatifou, puf, foi queimado pelo general Tito no ano 70, e muitos historiadores, como o historiador Joséfo, ele conta nos mínimos detalhes, ele escreveu que ele estava lá. Ele escreveu como aquele templo pegou fogo. E pegou fogo porque ele era ao mesmo tempo de pedra, mas ao mesmo tempo ele foi totalmente devastado, destruído pelos todos os lados. E muitos sacerdotes que moravam dentro dele foram mortos, foram flechados, foram totalmente destruídas Jerusalém naquele dia. Foi como o segundo templo ali, que foi edificado por Esdras, Neemias, Zorobabel, estava totalmente destruído. Até hoje está lá, só tem o Muro de Lamentações. Então, primeiro abra o seu coração e pense comigo aqui, ó. Nós não dependemos de templos,
Você não vai ser salvo por religião nenhuma. É isso que Jesus está dando uma abertura. Daí os discípulos perguntaram: qual é o sinal, Jesus? É o que todo mundo hoje mais pergunta nas igrejas. É isso aqui. Daí nasceu muitas igrejas que assustam as pessoas, que colocam um monte de mentira, muita enganação. Ah, você para ser salvo tem que guardar o sábado. Ah, você para ser salvo tem que frequentar domingo. Você tem que adorar Maria. Você tem que fazer isso, aquilo. Você vê as pessoas assustando as pessoas. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus disse: ei, calma. Vai acontecer muita coisa ainda. Tem muita coisa que ainda vai acontecer. Jesus estava dizendo para eles. E aqui nesse Mateus capítulo 24, você vê o Senhor Jesus falando passo a passo. Jesus ele faz uma advertência. Esse capítulo 24, primeira parte eu já grifei para você. O sinal do templo, de religião não salva ninguém. Aí Jesus abre o coração dos discípulos. Jesus começa a mostrar para eles o que está acontecendo, o que vai acontecer. Você vê que Jesus mostra para eles no mínimo detalhe. Os primeiros 15 versículos, 2 versículos, ele mostra o templo. 2 versículos. A partir do 4 em diante, Jesus já começa a dizer o que iria acontecer cabalmente para acontecer o fim do mundo. Você observa que a pergunta dele é igual a minha, igual a sua. Os discípulos fizeram essa pergunta em particular, por isso que Mateus anotou. Quando serão isso? Né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você vê que os discípulos são igual eu e você. Aí Jesus começa respondendo a primeira coisa: ninguém vos engane. Olha lá. Porque virão muitos em meu nome, como nós estamos assistindo. Tem muita gente aí, todo dia aparece um apóstolo, aparece alguém procurando enganar as pessoas com a sua falsa religião. Jesus disse que ouviria guerras e rumores de guerra. É o que você mais está vendo aí. Aí ele disse: não vos assustei, porque isso vai acontecer. Isso tudo acontece, mas não é o fim. É o que nós estamos assistindo até hoje. Já teve a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, mas ainda não é o fim desse planeta. Continuando, Jesus diz bem claro para os discípulos, né? Para você abrir seu coração aí, ó. Tudo isso ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aqui Jesus diz que haverá fomes, né? Nós estamos passando por esse período. A humanidade, apesar de ser uma humanidade rica, nós estamos passando por um período que a gente observa muita fome. Sabe qual é a prova? Qual é a prova, missionário? Muitos dizem assim: olhe ao seu redor, olhe quantas pessoas moram nas ruas aqui em Manaus, no Brasil. É uma epidemia. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem um monte de gente igual os que tem aqui em Manaus. Muita gente que não tem força espiritual, muita gente que abandonou a igreja, sujaram o seu nome, estão morando nas ruas aí, ó, passando fome. Eu ajudo muita gente. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Mas a fome é o maior sinal, um dos maiores sinais. Ao mesmo tempo que tem a fome física, existe a fome espiritual. Jesus disse que haveria pestes e terremotos. O que você acha que foi o Covid? Foi uma peste, né? Então nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores. Isso aí tudo é princípio do que vai acontecer. Olha, a dor, você já teve uma dor aí, você já passou, eu já passei por problemas de doença, em que você grita, que você já desmaiei de dor, para você ter uma ideia. Quando eu sofri de pedra na vesícula, não tinha ninguém para me operar, então a minha esposa viu como eu sofri. Eu cheguei ao ponto de aceitar a dor, porque a dor era tão grande que eu desmaiava de dor. Eu disse: calma, eu vou já voltar. Eu tive aproximadamente uns 7 desmaios de dor no estômago que não tinha como operar. Você já imaginou, né? Eu fico olhando as dores das mulheres grávidas, né? Que dizem que é uma das maiores dores que uma mulher pode sofrer, né? Então a dor, o que nós estamos assistindo é as dores desse planeta. Você vê que os animais, eu contei essa história essa semana, dos animais, aquela onça sofrendo, toda que atiraram daquela onça. O instinto dela de defesa, ela disse assim: se eu ficar aqui eu vou morrer, eu vou nadar esse rio.
Eu vou pedir ajuda. Eu fico aí pensando assim, Deus me mostrou. Eu tinha falado 2 dias antes. Eu tinha falado 2 dias antes isso aqui, que os animais, quando eles estão aperreados, ele vem pedir ajuda das pessoas. Eu até chorei quando eu disse isso. E quando eu vi aquele animal atravessando o rio, aí eu fiquei pensando, meu Deus, está se cumprindo tudo que o Senhor falou. Os animais estão agonizando, a floresta queimada, tudo destruído, a natureza pedindo ajuda, irmão. Eu vi tantas imagens esse ano, baleia pedindo ajuda. Eu vi um urso polar, que é o urso que não fala com ninguém, pedindo ajuda para salvar o filhote dele. Nadou quase 20 quilômetros para bater num barco e fazer um sinal. Me siga, me ajude, salva meu filho. Eu fiquei admirado. Como até que os animais só faltam falar. Só para você ter uma ideia, a natureza, tudo está mostrando. Tudo que está acontecendo é para você se despertar. O que está faltando mais para você se despertar para a vida espiritual? É o princípio das dores. Deus está preparando algo sobrenatural. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eu falo isso com lágrimas nos meus olhos, não consigo me conter, porque sei que o mundo está no fim. Tudo está no fim. Tudo está se cumprindo. Eu nem me esquento mais com dinheiro, com coisa, porque eu já estou esperando a volta de Jesus. Se desperta, irmão. Pense na sua vida espiritual, você não vai levar nada. É isso que Jesus está querendo mostrar para nós dessa mensagem. Nós não vamos levar nada, você não vai levar nada, vai levar carro, apartamento, dinheiro. Você não vai levar nada desse planeta. Você não vai levar nada para a sua família. Olha, a partir desse tempo é o que vai acontecer hoje. Nós estamos criando, Jesus disse que vos hão de entregar. A partir desse momento do princípio das dores, vai se cumprir o que nós estamos assistindo, uma briga política, religiosa, social. Você está assistindo de camarote as pessoas se degladiando, discurso de ódio, pessoas que são de Jesus desejando mal para o seu próximo, matando em nome de religião, como você vira aquele caso nos Estados Unidos, aquele cara lá, ele se declarava de direita, mas ele era um cara que era da igreja e ele desejava o mal. Ele criou tanto discurso de ódio que alguém do mundo odiou tanto que deu um tiro nele e matou ele de longe, para você ter uma ideia. Quem planta o mal, cava o mal, meu irmão. Vou dizer bem claro aqui para você. Quem planta o mal, cava o mal. Então se desperte para a vida espiritual. Aí vai acontecer isso aqui, a igreja vai passar por uma perseguição. A igreja de Jesus, eu volto a dizer, não é a denominação. São os verdadeiros seguidores de Jesus. E Jesus diz que vos serão atormentados, vão matar os cristãos, como já morreram um monte de crentes essa semana passada aí, por causa do nome por pregar o evangelho de Jesus. A Bíblia diz que muitos serão escandalizados, é o que nós estamos assistindo hoje. Muitos estão escandalizando o evangelho, estão traindo, você vê a igreja rachando, bandando, muitas pessoas se odiando mesmo, falando mal, aquele pastor é do diabo, chamando palavrão, como você está vendo. Não precisa nem falar, que você está assistindo de camarote, você está vendo a internet, tudo que eu estou falando. E muitos se odiarão, se odeiam, e surgirão muitos falsos profetas. É o que nós estamos vivendo, a época dos falsos profetas, um querendo ser melhor do que o outro, olha lá, e enganarão a muitos. Muitos estão usando o evangelho de Jesus só para ganhar dinheiro. Infelizmente, quando alguém fica pedindo muito dinheiro, você já sabe, por isso é que eu nem peço dinheiro. Dá quem quiser, coloquei aí, ó, quem quiser dar oferta, dá. Não estou pedindo, não estou implorando, Deus está me sustentando, tem pessoas aqui que me ajudam, eu nem me preocupo com isso. Eu não estou atrás de comida, bebida, não atrás de nada. E Jesus está falando que nós estamos nesse tempo aí, ó. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, olha lá, é o que nós estamos assistindo, ó. O pecado está fora do controle, meu irmão. Pedofilia, estupro, você está vendo todo dia. Todo dia você vê um homem estuprando seus filhos aí na televisão. Chega da noite. Tem gente que é da igreja e fica impactado, nem assiste mais. Eu assisto. Nós estamos no mundo, mas não somos. Nós temos que saber o que está acontecendo.
Você tem que olhar a televisão não para assistir moralidade, mas para ver o que está acontecendo. Eu assisto todos esses jornais que passam aí todo dia. Eu assisto tudo gravado, eu não fico perdendo tempo assistindo ao vivo, não. Nós temos que ver, e eu digo para você, o pecado nunca foi tão grande como está sendo hoje. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é o amor? É o amor por Jesus, é o amor pela vida. Muitos hoje estão dentro da igreja com depressão, muitos não têm coragem mais porque foram magoados pela igreja, foram feridos. Nessa briga aí, os fracos é que sofrem. Tem muitos irmãos que nunca mais foram para a igreja, estão doentes. É muito triste. Eu ando aí em vários bairros, eu estou evangelizando Valparaíso. Quando eu falo para como é que está a tua vida? Eu pergunto assim, como é que está a tua vida? Quando pai missionário, eu estou na igreja ali, mas eu não estou bem. Porque muitos estão se esfriando. O pecado está fazendo as pessoas, em vez da pessoa se agarrar com Jesus, ela fica fria. Ficar fria quer dizer, ela não sente mais nada. Olha lá, essa palavra aqui é bem claro mesmo. É isso que eu vou falar aqui, ó. O amor de muitos se vê, quer dizer, a pessoa não tem mais sentimento. A pessoa não está nem aí. Tem gente que diz, pode morrer, Satanás. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que são de Jesus, né? Pastores, apóstolos, que Deus te mate. Tá entendendo? Pode ir embora, que Deus manda outro, como se a igreja fosse dele. Então nós estamos enfrentando isso. Aí Jesus diz uma palavra que é o que eu prego, que eu preguei ontem lá na igreja. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha lá, só vai ser salvo quem perseverar, irmão. Quem permanecer firme na fé, porque tem muita gente que vai negar a fé, já estão negando. Tem muita gente aí nessa briga. Tinha uma igreja de um pastor amigo meu que tinha 300 membros. Brigou ele e o vice, racharam a igreja. Aí de 300, 100 seguiu o pastor, 100 seguiram ele e 100 foram embora, nunca mais andaram nem com um nem com o outro. Hoje muitos irmãos não frequentam a igreja por causa que não estão perseverantes. Eu nunca segui a Cristo por causa de homem e mulher na igreja, não. Eu estou seguindo Jesus. Eu só falo de Jesus aqui, ó. Eu amo Jesus, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu nunca abandonei a minha fé. Estou nessa caminhada desde 1981. A minha esposa é mais velha do que eu, deve ter uns... Ela está desde 77, né? 78, 79, mas eu entrei em 81. Quando eu me batizei nas águas. Então eu digo para você a mesma coisa, persevere, não olhe para o lado, não olhe para o outro. Continuando a mensagem, diz, esse será salvo, quem perseverar será salvo. E ele diz aqui uma palavra, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a nação. Qual é o sinal da volta de Jesus? É o evangelho. Hoje o evangelho está grande demais, como nunca houve. Hoje todo mundo canta música evangélica, você reparou? Hoje as pessoas só não se conversam, elas não querem, irmão. Hoje todo mundo assiste, eu assisto, você assiste programa de todo tipo de pastor. Está aí um monte de pastor no YouTube, toda hora a televisão você abre. Hoje eu costumo dizer que já se cumpriu esse versículo, irmão. O evangelho está sendo pregado em todo mundo. As pessoas, uma mulher, só para terminar, uma mulher lá na China, olha o que é o poder do evangelho. Não é o poder da religião, não, é o poder do evangelho. Tem um missionário que prega na televisão aí, há muito tempo. Não vou dizer o nome dele, para que Deus abençoe cada dia mais do ministério dele. E ele prega aí, e ele gasta dinheiro. Muitas igrejas você tem que colaborar mesmo, porque o evangelho está sendo pregado. Tem que gastar dinheiro para que ele compre canal, e é verdade. E ele pregou a mensagem pela internet, e lá na China era traduzido para o chinês. Ele grava em vários idiomas. E ele pregou lá para os chineses durante um ano. Durante um ano orando, Jesus Cristo, ele orando, pregando o evangelho, as pessoas ouvindo. Lá na China, essa mulher ouviu. Olha lá o que é o poder do evangelho. Uma mulher estava doente e ele disse, esse homem tem poder, eu vou ser curado dessa doença. E se for verdadeiro, eu vou falar de Jesus para todo mundo. Ela colocou no coração dela. A cidade dela era pequenininha, olha lá, pequenininha lá na China. A cidade dela era um povoado de quase 500 mil pessoas. E essa mulher diz, eu vou falar de Jesus para todo mundo aqui.
Eu vou dizer, todo mundo sabia que ela estava doente, que ela estava com quase câncer de estômago. E ela fez uma prova ali. Deus, se realmente tu existe na vida desse missionário, eu quero ser igual ele. Eu quero ser curada desse câncer. Eu vou pregar para essas 500.000 pessoas que moram aqui nessa minha cidade. Olha lá. E essa mulher foi curada, bebendo água consagrada, hein? Jesus curou aquela mulher. E ela começou a orar. E ela disse, olha, quem me curou foi aquele homem ali, ó, da televisão. Eu bebi o copo com água, fui curada. E hoje eu estou lendo a Bíblia. E olha, eu chorei ouvindo o testemunho dessa mulher. Ela pregou, começou a pregar, cumpriu o voto dela. Sabe quanto era o tamanho da igreja dela lá nesse povoado? Ela ganhou mais de 150.000. Ela começou a orar. E as pessoas começaram a ficar curadas. Ela disse, realmente Jesus existe. Esse missionário nunca veio aqui na China, mas eu assisto ele pela televisão de madrugada. E eu fui curado e hoje eu sou pregadora. E ela mandou a carta para o missionário. Ela dizendo, realmente Jesus existe. Que alegria, né, irmãos? Eu me emociono porque esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não é a denominação. Ela não aprendeu a religião. Ela aprendeu quem é Jesus. O que está faltando hoje é as pessoas falarem de Jesus. É Jesus que cura. Você e eu pode praticar. Pode orar em qualquer pessoa. Jesus cura. E essa mulher, hoje, a igreja dela, olha, só a igreja dela lá, ela botou o nome da igreja do missionário, para você ter uma ideia. E ele nunca foi lá dar uma credencial, ela nunca fez curso de teologia, ela só lê a Bíblia, ela ouve a pregação dele, ela prega o que ela ouve. O que ele prega, ela reprisa na mensagem dela lá no povoado. Você entendeu? Esse é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho não é religião. Vou dizer novamente. Conheça Jesus, irmão. Saia da religião. Pratique Jesus, pratique a oração, ame o próximo. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é denominacional, não é a denominação, é Jesus. Se você conhece Jesus, você vai falar de Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, você vai viver o Jesus maravilhoso, amém? Então viva o Evangelho. Jesus, a partir desse versículo 15, Jesus fala do que vai acontecer, a destruição desse planeta. Ele cita Daniel, porque Daniel profetizou no capítulo 11, 12, a escatologia. Você é novo na fé, não entende. Mas Daniel viu o fim do mundo lá no capítulo 11 e 12 do livro de Daniel. Isso aqui tem um livro chamado de Daniel ao Apocalipse. Se você quer ver isso aí, aprender, leia esse livro, de Daniel ao Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Eu li esse livro quando eu tinha 16 anos. E aí, lá você vai entender o que Jesus está falando aqui, a desolação. O mundo vai ser destruído, meu irmão. Aqui Jesus diz quem lê entenda, porque somente os entendidos. Aqui Jesus está falando, nesse texto em diante, ele está falando da volta dele, que ele vai levar, que ele vai salvar os escolhidos, que vai tirar da terra, para a gente não olhar para trás. Aqui Jesus está falando uma coisa que vai acontecer, meu irmão. Eu vou dizer aqui para você o que é. Lendo 2 Pedro, no capítulo 3, você vai descobrir esse texto aqui, ó. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite, em que os elementos... Olha lá, eu vou dizer bem claro. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, você vai ler a estrela absinto. 7, 8, você vai ver a destruição do que nós estamos lendo aqui, ó. Mas eu já estou dizendo aqui uma coisa que quase ninguém fala, porque muito diz que a estrela absinto é uma estrela, é um meteoro. E eu vou dizer bem claro para você meu pensamento que eu aprendi quando eu li um livro chamado A Dispensação dos Séculos, de um pastor que já está na glória. E ele dizia bem claro aqui, irmão, o que vai destruir o planeta não vai ser uma estrela absinto, vai ser 2 bombas nucleares. Uma vai cair na Europa, outra vai cair na América. Esse é o Apocalipse. Está lá, irmão. Está lá no livro. O nome desse livro, para você ler, é O Plano Divino através do Século. Eu fui lá na Boas Novas um dia desse, na livraria. E ele realmente, esse livro custa R$40, esse livro. Compre lá um livrinho bem bonzinho. E esse livro aí, ó, ele é sobrenatural.
Eu vou parar aqui para a gente gravar. Na próxima semana nós vamos continuar. Amém? A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Um ótimo domingo a todos.